Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você já ouviu falar em disciplina positiva? Não, não é falar sim para tudo que as suas crianças querem. Não é. Eu até achei que fosse, mas não ia rolar para mim, não. Lá em casa o negócio é pesado. Então, para isso, a gente trouxe a Kate Amaral. Ela é especialista em disciplina positiva e vai contar para a gente como ela chegou neste mundo de disciplina positiva e o que ela faz de verdade para ajudar as famílias. Bem-vinda, Kate. Um prazer enorme estar com você aqui. Obrigada, Paty. Obrigada. Me conta aí como você chegou nisso. Conta um pouco da sua história e como você chegou na disciplina positiva. Uau. Bom, a disciplina positiva ela veio para a minha vida junto com a minha filha, que foi o grande transformador, provavelmente, para todo mundo que está assistindo a gente, que sabe que a gente muda totalmente depois dos filhos. Eu tive a minha carreira toda em mundo corporativo e sempre fui aquela pessoa pilhada, batedora de meta. E aí, quando eu resolvi engravidar, eu não consegui. Então, essa meta ficou... Todas as metas você batia e a que você tinha para sua vida? A que eu queria, eu não consegui. E aí, comecei uma saga de engravidar e fazer tratamento e tudo mais. Eu demorei mais ou menos uns 5 anos para conseguir. E fiz fertilização in vitro. A minha gravidez começou a gemelar. Eu perdi um dos gêmeos. Então, foi um processo assim que... eu sempre conto que a minha gestação ela terminava no parto, dentro da minha cabeça, para eu conseguir completar esse ciclo. E aí, quando chegou a Malu no meu colo, foi um baque tão grande, porque eu não sabia o que fazer naquilo, né? Porque eu não tinha a menor noção de que existia uma coisa muito maior depois do parto. E foi quando eu me deparei com aquela criança e ela, um tempo depois, começou a me dizer, não, eu não quero, não, eu não vou, que é mais ou menos ali pelos 2,5, 3, que a criança começa a se estabelecer mais nessa independência, que eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. E aí eu apelei para o meu lado executiva lá de trás, né? E fui estudar. Fui estudar e descobri a disciplina positiva, porque eu procurei uma psicóloga na época para reclamar da Malu. Ela é isso, ela aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo Ela outro. é uma criança, né, mãe? Então... E aí, eu estava naquela cegueira, né? Porque a disciplina positiva, a gente vai falar sobre isso, ela é só uma maneira diferente da gente fazer. E o fato de você ter o conhecimento é que faz essa diferença. Porque a maioria das pessoas não conhece. E eu fico super feliz de estar aqui, de poder cada vez mais dar voz para essa... Olha, existe um mundo melhor e ele custa a mesma coisa. Eu sempre digo, e custa a mesma coisa. Exatamente. Então, foi quando eu tomei essa decisão, comecei a estudar e descobri a disciplina positiva. Mas você começou a estudar e trabalhar. Você estava trabalhando normal? Estava trabalhando ao mesmo tempo. E aí, eu fui para essa psicóloga e ela falou, olha, você conhece disciplina positiva? Eu falei, eu vejo alguma coisa na internet, não sabia nada. Ela falou, então você vai ler esse livro e quando você terminar, você volta. Eu falei, tá bom. Na semana seguinte, eu já tinha lido os 2 e falei, e agora? O que eu faço com tudo isso? Aí ela se espantou do tipo... Porque geralmente as pessoas não colocam muita fé, né? Porque a gente vem de uma educação tradicional e que a gente, inclusive, defende como o único modelo. E aí ela falou, então agora você começa a participar dos workshops. E aí participei e ela falou, você precisa seguir a carreira com isso. Você entendeu o que está por trás. E isso é muito legal, Paty, porque fez sentido para a minha vida. Foi uma descoberta, assim... A disciplina positiva me encontrou, não fui eu que encontrei a disciplina positiva, sabe? Foi uma descoberta de começar a reencontrar a minha infância, as minhas questões. Porque eu venho de uma infância bem complicada, de um pai ausente, negligente, com problemas alcoólicos e tantas outras coisas. E, ao mesmo tempo, você tem essa mãe que vive esse contexto, porque é lógico que você não consegue dar o seu melhor quando você não está bem. Então, eu vinha dessa infância, comecei a trabalhar muito cedo. Então, aos 15 anos, eu já me sustentava. Então, esse processo começou a trazer muitas respostas para mim. E aí, eu resolvi abandonar a carreira corporativa. Olha... Tinha a ver a sua carreira corporativa com alguma coisa de relacionamentos, de relações interpessoais, alguma coisa assim? É super legal essa sua pergunta, porque
quando eu comecei a fazer as certificações, a vida toda eu fui de RH. Tudo a ver, né? E eu era de gestão de pessoas, já tinha feito a especialização em gestão de pessoas. E quando eu comecei a fazer as minhas certificações, eu falei, peraí, para a pessoa que estava ministrando, eu falei, peraí, mas isso não se aplica para o mundo corporativo? E aí ela falou, olha, a primeira certificação vai acontecer em Seattle, tal data, assim, para a disciplina positiva corporativa, para o mundo corporativo. Eu falei, eu vou. Eu não me falar a data, eu vou. E fui. Porque tinha tudo a ver. Tudo a ver, porque trazia também as respostas que eu queria como RH, porque eu já vinha me desconectando desse planeta corporativo pelos mesmos motivos, porque as relações de gestão, né? Porque a gente não deixa de ser gestor dos filhos. Né? Sem dúvida, de casa, elas né? são desrespeitosas. Elas são ou desrespeitosas, no sentido autoritarismo, punição, etc., ameaças, ou permissividade, abandono, negligência. Você fica aí entre os dois. Os opostos, né? Ou você dá na empresa você dá lá um lump sum pro cara, né? Fica mais um pouco, aí você dá um aumento, aí você faz uma retenção. Isso aqui tá tudo nesse caminho aqui que, de fato, não tá trazendo o cara com um vínculo para engajado, né? Então, o legal de você, quando você conhece essa disciplina positiva, você começa a entender que isso não é um jeito, é um jeito de criar filho. Não. É um jeito de você entender as relações como um todo. Tem a ver alguma coisa com PNL? Olha, tem. Tem algumas ferramentas dentro da disciplina positiva, porque ela tem, geralmente, em cada ciclo, você tem mais ou menos 52 ferramentas. Caramba. Para lidar. Então, você vê que você não tem só as 4, né? Que é brigar, gritar, ameaçar ou comprar. Tem uma quinta, que é o ignorar. Às vezes a gente também ignora o filho. Então, não são só essas ferramentas que a gente tem para fazer essa gestão dos filhos. Você também tem mais 52. Tem algumas que trabalham um PNL lá no fundo, mas a base teórica, que eu acho bem legal as pessoas saberem, a base teórica da disciplina positiva vem de Adler e Dreikers, que foram 2 psiquiatras austríacos. Lá atrás, eles já tinham toda essa base médica. E Dreikers escreveu um livro, mais ou menos 1930 e pouco. Olha só como já não é tão novo. Sim. O livro chama Children, the Challenge. E ele trazia isso que as pessoas se comportam mal quando se sentem mal. Então, isso é um básico. Ninguém se comporta bem se sentindo mal. E que todo ser vivo precisa de importância e pertencimento aonde ele estiver, no grupo onde ele estiver. Então, quando uma dessas 2 bases está balançada, essa pessoa vai se comportar mal. E não é só é ser vivo, até as plantas precisam de um ambiente de importância e pertencimento em algum. Para estar inserida num ambiente, ela precisa da luz, ela precisa de um espacinho dela ali para ela conseguir florir. Então você tem lá Adler, que é o cara que fez toda essa base, e aí a genialidade da disciplina positiva veio com a Jane Nelson lá para os meados dos anos 80, quando ela pegou esse livro. Porque ela é psicóloga, ela pegou esse livro e transformou numa coisa palpável. Então, a gente consegue, hoje, ensinar a metodologia por meio das ferramentas. Kate, mas você vai ficar seguindo ferramenta? No começo, talvez. Talvez você faça a ferramenta, você vê que, na hora, você conseguiu fazer essa transformação ali. Se assimila, né? Ela serve para isso, sabe? Porque se torna palpável. Porque um livro de um psiquiatra austríaco não se torna... Né? Não é palpável. E quando ela fez o baralho, ela surgiu com o baralho. Você tem um baralho de ferramentas. Olha que legal. Às vezes, eu pegava no começo com a Malu assim até você decorar passava tudo, no baralho para ver assim, será que eu vou achar uma solução aqui agora para essa situação? Tem esse baralho para vender? Opa, deixa o nome aí para todas as mães do baralho. E tem os baralhos, olha que interessante. Você tem os baralhos para filhos, para professores, para treinadores de esporte, para empresas, para casais. Então, e você acha isso na livraria? Sim. Normalmente? Bom, então nós vamos dar os nomes. Na livraria, total. Agora, quando você descobriu isso, quando você estudou, e você conseguia automaticamente aplicar dentro de casa com a sua filha?
Você foi testando tudo que você estava aprendendo com a sua filha. Fui testando, e você falou, Paty, legal. porque assim, você é mãe e você sabe que... meu primeiro pensamento foi, eu não vou bater nessa criança, porque eu não tinha Não é violência que vai resolver. Eu não vou bater. Mas eu também não posso deixar que ela faça tudo que ela quer, ou que ela... Porque, afinal, ela é uma criança, né? Criança. E isso foi a resposta que eu encontrei. Então, quando eu comecei a implementar, eu comecei a ver a mudança, não só nela, mas em mim e no entorno, em casa. Porque eu tenho 2 enteados também. E tudo isso começou a mudar também na relação deles comigo, deles com o pai, deles com a família. Que legal. De fato, é uma coisa que vai transformando o todo. Tá. E hoje você faz o quê? Com toda essa informação, você fundou uma empresa? Como que você lida com isso? Como que você transmite tudo que você aprendeu para as famílias, para as mães, para o corporativo? Como que isso acontece? A Humanas, ela surgiu por acaso. Porque foi quando as pessoas começaram a me pedir, assim... Pessoas do círculo, pessoas da escola. Você não pode me ensinar isso que você está fazendo, tal. E isso não era uma... Eu não profissão, tinha... né? Não era minha profissão. E aí eu falei, tá, posso te ensinar. E eu estava, nessa época, já fazendo a minha pós-graduação em neurociência. E aplicar isso, enquanto me formava, foi muito interessante. Era importante, né? Muito importante. E aí... foi quando eu comecei a oficializar a empresa. E aí eu fazia todos os treinamentos, os workshops com as mães e pais, avós, professores. Ou seja, todo mundo, né? Qualquer pessoa que se relacione, né? A gente pode... Sem dúvida. E aí foi quando eu falei, bom, preciso que isso seja formalizado. Comecei a fazer os workshops. Entrou a pandemia. Continuei fazendo atendimento online individual, porque eu não queria fazer em grupo online, porque o grupo precisa dessa interação física, mais física, é muito interessante. Só que a demanda foi ficando alta. Que bom. Muito bom. Que bom e não, né? Porque... Mas, assim, é inerente do ser humaninho que está crescendo determinadas fases serem mais difíceis, né? Com 2 anos está numa fase, com 3, 4 está em outra. Então, isso vai acontecer inevitavelmente em todas as famílias. Não é que um filho de um tem um problema, um filho de outro tem um problema, não é. Todo mundo vai viver isso. Sim. E eu, uma vez, logo que ela era muito pequena, eu estava andando... nunca me esqueço dessa cena. Eu andando num restaurante com ela, assim, encontrei uma pessoa, um homem, olhou para minha cara e falou, olha, isso... Olha o jeito que as pessoas se referem às crianças de uma maneira muito desrespeitosa. Uhum. Isso é igual ao videogame. Você vai passando de fase e vai ficando mais difícil. Só piora, né? Um super susto. E você já tinha conhecimento Ainda não. A Malu senão você podia dar uma boa resposta para ele, hoje em dia, a gente já sentaria para conversar. Aí você poderia virar assim, isso é o resultado, né? Isso é o grande problema que a gente vive hoje. De não entender que a gente tem uma criança... eu acho que isso é uma informação interessante da gente trazer para as mães que assistem a gente. É que a gente vê a criança... pequenininha, com a mãozinha pequenininha, todo pequenininho, que não fala, não escreve, não anda. E a gente ensina tudo isso. E a gente entende que o cérebro dessa criança, que está ali dentro daquela cabeça, está pronto. Tem que estar pronto. Tem que entender tudo. Tem limites. Você tem que se controlar. Já vai fazer birra. Está fazendo isso para me provocar. Então, é a mesma coisa. A gente tem um cérebro em desenvolvimento. E a parte mais importante da gente entender é que a parte de regulação emocional, controle de emoção, empatia pelo outro, entendimento das emoções, leitura de grupo, autorregulação, ela é a última parte do cérebro a se formar. Que se forma até 25 anos de idade. Olha só. Então, a gente entende tudo o que acontece no físico e a gente acha que o cérebro está pronto. Então, é louco, né? É muito louco. Acho que é uma luz que se acende. Para mim, foi uma grande luz, assim. Você ensina a escrever, mas você não ensina o que é empatia. Você ensina a andar, mas você não ensina o que é frustração, o que é se sentir frustrado. E dá esse repertório emocional para essa criança. Você dá o alfabeto e você não dá o repertório emocional, que é
super vasto. Que você acha que esse repertório, né? Quando começa ali a primeira infância, quando a criança entra na escola, no jardim ali, os professores deveriam ser habilitados também, né? Também, porque em casa você tem que ter uma base muito maior, mas também a passarem isso para as crianças de uma forma dentro da disciplina positiva, porque na escola você não vai só aprender a ler e escrever, você vai aprender muito mais. As suas primeiras relações de uma criança, ela tá ali, né? Se ela bater num amiguinho, não vai ser legal. Então, assim, ó, você não pode bater no amiguinho, porque isso não é legal, né? E ensinando essas coisas ali no momento do ocorrido. Paty, olha que loucura que a gente vive hoje. Na sua época, na minha época, a escola era o único lugar que a gente podia ter informação. Você concorda? Sim. A gente ia lá para aprender coisas, porque, né? Você tinha lá os livros, você tinha a biblioteca, você tinha os professores, nada mais. E você respeitava o professor, né? Porque, puxa, ele detém um conhecimento... Porque a gente vinha de um contexto de submissão. Sim. Que tudo isso também vem modulado por contextos políticos, históricos, tudo, né? De onde você vem, qual é o regime que um país vive, a quem interessa uma população que se submete, né? A ordens. Sim. Então, a gente vinha, quando a gente era criança, quando a gente era pequena, a gente vinha desse contexto. A gente estava aí nesse cenário. Então, a gente já tinha também essa relação do superior, né? De bater a continência ali para quem... A minha mãe falava, quando eu não tô, é a sua professora que manda em você. Então, que manda. Que manda em você. Então, a gente tinha só essa fonte de conhecimento na nossa vida, era ter a escola. Hoje, a gente está exatamente o contrário. O papel da escola é exatamente o contrário, porque a informação ela está em todo lugar. O papel da escola, ela precisa se modernizar nesse sentido, porque o papel da escola é formar esse aprendiz. Não mais te dar informação. Que informação você tem? Informação você tem. Você nem precisa ir para a escola se você quiser informação. Ao contrário. Tem curso de árabe no YouTube. Tem, real. Então, o papel da escola hoje é fazer com que essas pessoas saibam lidar com essas informações. Desenvolvam uma relação com o aprendizado. Que aprender não precisa ser sofrido, porque a gente veio disso. Aprender é sofrido. Eu tenho que estudar. Aquilo era uma coisa pesada. O contrário é que deveria ser muito legal. Por que as pessoas abandonam as relações? Exemplo, não vejo a hora de sair da minha casa. Não vejo a hora de sair, de me formar nessa faculdade. Não vejo a hora de arrumar outro emprego e ir para outro lugar. Meu Deus, ainda bem que sexta-feira chegou. Ainda bem que chegou a sexta-feira. Então, assim, a escola no estilo punitivo, avaliativo, dominador, assim como os pais nesse estilo, assim como as empresas nesse estilo, tem a tendência a fazer com que as pessoas queiram se livrar daquilo, porque ninguém quer viver... Passa rápido, né? Passa rápido. E, ao contrário, o papel da escola é, sim, dar repertório emocional. Só que a maioria das escolas ainda não entendeu essa transformação. É uma boa maioria. E os pais ainda não entenderam também. Te conto isso porque existem iniciativas interessantíssimas. Isso que eu ia te perguntar, escolas, se existe iniciativa. Existem escolas extremamente focadas nisso. Existem escolas que já implementaram disciplina positiva e que trabalham toda essa parte de sentimentos e tudo mais. E que os pais questionam a escola de... Vocês precisam dar limites para as crianças. Mas não entenderam ainda que esses limites são muito diferentes. Né, da interpretação que sempre a gente teve. E cobram essa dureza com as crianças. Então, estudar para ter uma criança, estudar a infância é tão importante. Eu acho que eu brinco que se tivesse uma Keitolândia, uma cidade que eu pudesse montar, todos os pais, qualquer pessoa, você vai engravidar, você planeja, então nós vamos fazer, você vai ser certificado para ser pai e mãe. Porque a gente estuda para tudo, Paty. A gente estuda para até colorir, para tudo. A gente estuda. Mas a gente não estuda para criar um outro ser humano. Não estuda. Duas coisas que a gente não estuda. Para criar outro ser humano e para perda, né? Para morte. A gente não se prepara para isso. Não se prepara. Em nenhum momento.
né? Em nenhum momento. Então, se isso fosse um preparo da vida, certamente a gente aceitaria mais tranquilamente essa passagem. Essa passagem. Agora, você me diz se a disciplina positiva, ele encontra com a comunicação não violenta? Ela encontra, porque você tem ferramentas para se comunicar de maneira que não seja violenta. Porque a gente tem uma comunicação violenta. E a comunicação violenta, gente, não é violenta fisicamente. Não. É verbalmente. Você pode ser muito violento com uma pessoa falando. Muito. Né? E foi, inclusive, isso que me levou a pensar como a minha história é corporativa e que vem dessa dureza que você tem que... Também vem toda essa cultura de que você tem que ser duro. Quando eu tive a Malu, eu pensei... Se eu começar a falar com essa criança dessa maneira, eu vou acabar com a autoestima dela. Ela era desse tamanho. Então, assim, eu sabia da minha capacidade destrutiva, porque ela é destrutiva de autoestima. Porque a gente quer... Quando você pergunta para os pais o que você quer para o seu filho... eu quero melhor. Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele seja criativo, eu quero que ele seja responsável, que ele tenha autoestima, que não dependa de ninguém. E aí você fala, e o que está acontecendo? Qual é a ponte que você está usando para chegar nesse caminho, né? Aí você vê grito, humilhação, ameaça, punição. Como você pintou errado? Derrubou tudo! Tá tudo errado! Então, assim, você humilha a pessoa e aí você quer que ela tenha autoestima no futuro. Então, assim, alguma coisa não liga com a outra. Quando você para pensar, por isso que eu falo, a gente precisa estudar o mínimo para entender que o caminho A, para chegar no B, você precisa ter um caminho consciente ali do que você está fazendo. E de paciência, né? Resiliência. Paty, assim, a mudança não está na criança, está na gente. E é por isso que é tão duro. Às vezes eu falo, puxa vida, né? Você vê aí os perfis, os canais com milhões e milhões de seguidores, né? E a gente que está falando de assuntos difíceis, sabe? Pílulas, verdades difíceis de engolir. Não ganham tanta popularidade porque a gente está falando de uma coisa... Assim, as coisas que a gente fala ali no Humanas, por exemplo, vão direto nas feridas. Nas feridas. Porque você repete o comportamento que você aprendeu. Então, quando você fala, por exemplo, que você falo, Paty, você sofreu violência na infância, é muito difícil de você aceitar muitas vezes. Porque, com isso, você tem que, como se trair sua mãe, seu pai, e se decepcionar, encarar essa decepção, né? E lidar com isso, de tudo isso que você foi processando. Então, é um processo... Não é com a criança. A disciplina positiva não é com a criança, é com a gente. E é um aprendizado todos os dias de se questionar, de se conhecer, de ir atrás e de voltar para a terapia. Autoconhecimento é uma coisa incrível, né? A gente não se conhece. Não. Mas eu acho que a gente nunca vai se conhecer de fundo. Porque a partir do momento que você falar, eu me conheço 100%, parou. Para tudo que acabou. Acabou. Tudo. Porque é impossível. Essa descoberta diária que a gente faz a respeito da gente mesmo. E aí, detalhe, não adianta você só se conhecer. Você tem que saber o que fazer com toda essa informação. Com tudo isso. Para você ser um ser humano cada dia um pouquinho melhor. Né? Começando dentro da nossa própria casa e começando com a gente. Se tratar com mais amor, se tratar com mais carinho, com mais respeito. Sim, se perdoar. Se perdoar. Né? Porque a gente acha que... Agora tem os modelos aí das supermães. Porque tudo que eu falo aqui, estou falando para mim. De novo, na prática, né? É para mim, né? Eu fui aprender isso porque eu sabia que eu era totalmente, eu falo, analfabeta emocional. Então, a gente precisa buscar isso. E aí vem essa moda da supermãe. Não tem supermãe. Não existe. Não tem isso, supermãe, gente, porque não tem supermulher, né? Não tem super-homem. E detalhe, né? Você vem com essa onda de supermãe, o que vai acontecer? As mães que não buscam essa informação de uma sustentação emocional mais forte ali, ela acredita que ela tem que ser uma supermãe e se frustra, né? E ela não está modelando, Paty. O mais importante é o seguinte, ela não está modelando na criança
que errar faz parte do aprendizado. Sim. Porque quando você erra e fala para o seu filho, para sua filha, olha, eu errei, você não merecia ter sido tratado desse jeito. Você está modelando esse comportamento nele. Você pedir desculpas de uma maneira respeitosa também, porque às vezes a gente joga na criança a responsabilidade de, ai, me desculpa. Não, você não merecia ter sido tratado assim. Eu errei. Então, quando você faz isso, você também modela essa capacidade no teu filho. E dentro da disciplina positiva, uma das coisas que a gente mais trabalha é que os erros são oportunidades de aprendizado. Eu sempre falo, gente, tem mais poema no lixo do que publicado. Se você não errar, você não vai conseguir acertar. E aí, assim, essa supermãe, ela não existe. Nem o super pai, porque também essa pressão fica em cima da mãe. Porque se você olhar o meu público, eu tenho quase 80% de mães, mulheres. Os homens ainda vêm timidamente nesse processo. O que a gente também precisa fazer um grande esforço. Sem dúvida. Porque não adianta você ter um ambiente metade, né? Porque você também deixa a criança numa dúvida absurda. Né? Quem tá certo aqui nessa relação? Quem Meu tá pai ou certo? minha mãe? Eu amo os dois, eu não quero decepcionar ninguém. Sim. Né? E se você, quando está no processo de disciplina positiva, tem um parceiro nessa criação que passa dos limites, é seu papel intervir também. E colocar ele no eixo ali. Não, porque quando você vê um adulto que já perdeu a linha, Mas quem nunca, né? claro, mas é seu papel. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que assim, a maior lembrança que ela tem era apanhar do pai e a mãe olhando. Então, a raiva que ela sente, a dor que ela tenta curar até hoje, é da mãe. Não Porque é foi do pai. permissiva, né? Como que você está olhando isso acontecer E não faz nada. e não fez nada? Nossa, até dói, né? Dói, não Dói dói? na gente, dói. Dói. É muito... Dói porque a gente já viveu coisas parecidas, coisas que, né, são os nossos gatilhos, né? Essa Sem palavra tá dúvida. tão Você na sabe moda que agora. agora, né, como a gente falou no começo, né? Que a informação todo mundo tem, não precisa ir para a escola. Que bom, eu me sinto muito lisonjeada de hoje estar aqui sentada nessa posição e poder conhecer pessoas como você, que estão dispostas, que também têm o propósito de levar esse tipo de conhecimento para as outras pessoas. Os nossos pais não tiveram informação, não tinham nem onde buscar. Muita gente traz para mim assim, é muito fácil fazer disciplina positiva e precisa ter dinheiro para isso. Então, a informação ela já existe. Então, hoje, todo mundo tem acesso à informação. E a gente a Humanas está aí dioturnamente, tantos outros profissionais trabalham nessa área, produzindo conteúdo e tentando dar voz para isso todos os dias. Então, é buscar, é abrir o ouvido, sabe? É sair um pouco dessa prisão que a gente vive da nossa infância, do que a gente viveu, e tá aberto para ouvir um pouco mais, porque a gente está tentando falar sobre o assunto muito. Então, a gente vem de uma geração que não tinha informação, agora a gente tem. A gente está falando o tempo todo. E eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre o assunto com qualquer pessoa. Que legal. Eu falo, porque cada pessoa que me ouve é uma mudança que a gente tem. Eu sei que eu já tirei crianças de violência grave em casa. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo, que tiveram nos workshops, que falam até hoje, poxa, você me tirou de um contexto que eu estava batendo na cara do meu filho. Ai. Então, é uma coisa que, assim, é tão, sabe? Isso sim. É o seu propósito Esse é o meu propósito. E você... Quando você trabalhava no mundo corporativo com RH... Bom, você trabalha em RH, já tem ali em você uma questão de... Eu gosto de trabalhar com pessoas, né? Você gosta de alguma coisa servir pessoas. Quando você deu essa virada na sua vida por um acaso, né? Porque foi por um acaso que você viu ali, preciso saber como lidar com a minha Manu aqui em casa. E você virou isso. Você falou, esse é o meu propósito? Te deu esse... Putz, é isso que eu quero fazer para minha vida? Foi no dia que eu estava na minha certificação, na minha segunda certificação, eu falei, peraí. Isso é o que eu preciso fazer. É o que eu preciso fazer.
Então, foi uma grande virada de chave. E aí, uma outra coisa que veio é, se eu me aprofundar nisso, eu consigo, em algum momento, voltar nesse contexto corporativo e também aplicar aqui. Porque isso trazia muitas respostas que aquilo eu já não tinha. Eu estava muito decepcionada com o ambiente corporativo. E eu falei, peraí, esse talvez seja o link que estava faltando, que eu não conhecia, de você conseguir fazer esse vínculo com as pessoas, que as empresas ainda, a maioria, não consegue fazer, porque ainda vive o contexto antigo de punição ou premiação, por exemplo. Mesmo porque é tudo vinculado à meta, né? A dinheiro, a business, não? Tudo. Querem pessoas que produzam cada vez mais. Então, e o produzir cada vez mais é muito relativo, né? Porque o produzir... Até quando você produz, quando você está mal? É o engajamento, é o pertencimento que precisa ser trabalhado. Quando a gente estava falando essas semanas aí, nosso bate-papo, tinha acontecido aquele caso, infelizmente, né, que a gente ouve na TV todo dia uma coisa nova, mas daquele menino que tinha entrado na escola, esfaqueado a professora, aquela coisa de violência. E eu lembro que você tinha escutado minutos antes do nosso bate-papo que o governador tinha falado que a partir de tal data iam colocar a polícia na escola. E qual foi a sua fala? Eu fiquei assim tão estarrecida porque, de novo, o nosso propósito é outro. Quando eu escuto, estamos pensando em colocar polícia na escola, eu tenho vontade de ligar para ele, que tal trocar a polícia por psicólogos? As pessoas precisam de acolhimento e a gente não está falando só dos alunos, a gente está falando da sociedade como um todo. E também existiu aí um movimento de culpar esses pais pelo que aconteceu. E não são os pais apenas. Você tem uma sociedade violenta, você tem um acesso à tecnologia e um conteúdo criado dentro dessas tecnologias que são violentos. Estimulando, né? Então, assim, é tudo. Você está falando de uma sociedade que passa por... Você tem impactos no cérebro quando você não tem saneamento básico, por exemplo. Você tem, isso é comprovado. Você já vai tendo marcadores no cérebro inflamatórios quando você não tem saneamento básico. A pobreza, ela traz isso. Então, são tantos fatores que é uma utopia você falar a culpa é a da mãe. E aí você olha uma figura pública que traz exatamente o contrário. Vamos tratar a violência com mais violência, como se o problema fosse ali. E o problema não está ali. O problema é um entorno completo. Mas aí até chegar no mundo ideal demora, mas tem que dar o passo inicial, o primeiro passo. Não é verdade? E assim, o apoio psicológico das pessoas é muito mais eficaz do que a força policial nesse caso. Você está falando porque assim, em nenhum momento as pessoas, claro, algumas sim, mas muito pouco, você vê na mídia e tudo mais, em nenhum momento é considerado ali que você tem uma criança. Você tem uma criança de 13 anos. E eu fico pensando, né? Até comentei em casa, o que vai ser dessa criança agora? Ela vai para uma... Não sei nem se existe ainda Fundação Caso, algo ali. Aprender tudo que não deve, né? Dentro disso, até os 18 anos. E o futuro? Saiu dali o sistema prisional, ele também vai pro extremamente punitivo. Então, você tem mais de 80% das pessoas que saem do sistema prisional voltam para o crime. Porque ele não traz nenhum tipo de desenvolvimento, porque não olha aquela pessoa como uma pessoa que agiu mal. Porque, vamos lá, tirando os psicopatas, Paty, de verdade, muito difícil você pensar assim, eu quero ser uma pessoa má, eu quero ser um bandido, alguma coisa aconteceu nesse caminho. Uhum. Alguma necessidade não foi atendida, alguma dor. Então, você sabe que tem agora eu esqueci, não é na Holanda, eu vou lembrar. Na Finlândia, perdão. Na Finlândia, você tem um sistema prisional que pratica disciplina positiva. Olha. Os próprios detentos têm a chave da cela deles.
Sim, é dada essa autonomia para eles. Eles entendem que eles estão ali para, de fato, curarem e se desenvolverem para fazer essa mudança. E aí lá você tem só 20% das pessoas que estão lá, elas voltam para o mundo do crime. Olha. Então você tem exatamente o inverso do sistema. Porque tem uma questão de índole também, né? Então, tirando o psicopata, a gente está aí falando do, né? Mas a população, as pessoas como um todo, alguma coisa tem aí. Então, de novo, a pessoa, a criança, sua filha, seu filho, age mal quando se sente mal. Quando se sente acuado, né? Você se sente mal. Eu acho muito engraçado quando a pessoa fez uma coisa. Aí você vai lá, esculhamba com ela. Humilha. Faz tudo. E aí você espera que ela se comporte melhor. Já na sequência. Já na sequência. Já na sequência. Você espera isso. Então, é uma ideia absurda. Sim. Quem é que pensa que uma pessoa que acabou de ser humilhada age melhor? Então, eu preciso castigar uma pessoa para ela agir melhor. É um pensamento completamente maluco. Só que as pessoas não param para pensar. Então, esse é o nosso papel. Tá aqui, Humanas. Presta atenção. E como que a Humanas... Aí eu quero que você dê um recado agora. Como que a Humanas consegue ajudar as pessoas? Olha para lá, fala onde te acha, fala tudo. O nosso papel, a Humanas, tem como principal objetivo transformar as relações. Então, eu convido vocês a estarem com a gente. Em breve, a gente vai ter muito mais profissionais de todas as áreas em relacionamentos positivos dentro da plataforma da Humanas. Então, acessem o @humanasoficial. Eu convido vocês a estarem com a gente. Nós estamos lá, como eu falei para a Paty, dioturnamente, ajudando, inclusive respondendo todo mundo sobre dúvidas em como se relacionar melhor. Corporativamente, você está apta para dar palestra sobre disciplina positiva nas corporações. Nas corporações também. Tá. Palestra, workshop, o que for necessário. O que for necessário. Tá. Porque a gente, inclusive nos workshops, que é mais legal ainda que a palestra, você trabalha as ferramentas com as pessoas. Tem um fundo do psicodrama muito interessante, que você vivencia e o cérebro entende aquilo com muito mais... Porque ele vivencia, né? Então, você passa medo em alguma coisa, você ativou aquele medo, aquela sensação de frustração, aquela humilhação, e você consegue absorver e fazer essa mudança durante esses workshops. Excelente. Você acha que a gente não falou de alguma coisa muito importante que a gente deveria aqui passar de informação? É pouco tempo que a gente tem, mas é o tempo necessário para que isso desperte algum interesse nas pessoas e falar, puxa, eu preciso conhecer a disciplina positiva. Paty, eu acho que o que a gente precisa ter gravado aqui existe um caminho diferente, que não é nem o castigo e a punição e nem a permissividade. Existe um caminho do meio. E assim, o importante venham conhecer, façam as pesquisas, conversem com a gente, busquem informação. Cada pessoa que você muda é um círculo que você muda. Hoje, por exemplo, hoje em dia, depois de 5 anos, mais ou menos, que eu pratico disciplina positiva com a minha filha e com os meus enteados e tudo mais, eles já praticam com os amigos. Eles já têm um repertório diferente, eles já falam muito diferente do que a gente pensava. Por exemplo, ela fala, olha, meu amigo tal bateu, eu acho que ele não está se sentindo bem, alguma coisa está acontecendo com ele. Eu acho que ele está frustrado. Então, são coisas que a gente... Hoje, ela com 8 anos, a gente até hoje patina em olhar para o outro e ver o outro. Então... existe um caminho do meio. O comportamento mais viável nesse caso, que a gente pratica, é julgar, né? Total. Julgar. A criança, 8 anos, bateu, expulsa. Acabou. Não tem limite. Então, e ela já olha de outro jeito. Ninguém perguntou, puxa, se ele bateu em alguém é porque alguma coisa está errada com ele. Vamos ter empatia com essa criança. Vamos ter empatia. Então, você imagina que cada um que a gente muda é um círculo que você muda. É multiplicar, né? A gente está hoje numa sociedade extremamente violenta. A gente imaginava que não estaríamos, né? Que assim, a gente já foi evoluindo,
Mas a gente está cada vez mais violento. Não, até no pós-pandemia, né? Na pandemia, a gente já falou, quando sair disso, E a as gente pessoas vai... vão ter se transformado. Vão ter se transformado, vão ter aprendido. Você acha que as pessoas se transformaram um pouco para melhor, né? Se transformar pode ser para pior também, mas para melhor. Eu acho que a gente está passando por um monte de coisas que são resquícios da pandemia que provavelmente não estamos enxergando ainda. Outros que a gente já vê. E essa transformação eu ainda não vejo. Não vejo. Essa transformação de olhar para o outro, perceber que muita coisa não faz sentido. Olhar para essa criança. É engraçado, durante a pandemia, os pais começaram a conhecer mais os filhos. Isso foi muito maluco. E se reconhecer, né? E foi muito maluco. Por exemplo, o meu filho não é aquela pessoa que eu pensava que era. E entraram em contato com isso. E hoje já voltam a ser os pais punitivos de novo, como se aquilo não tivesse acontecido. Acho que sim, vale a pena buscar informação. Tem muita coisa para estudar. Legal. E para conhecer e para transformar a vida. Porque eu vou te falar, foi o meu salvador. Que bom. Eu preciso dar um recadinho agora aqui da Exato Digital. A Exato é nosso parceiro, já está há um tempinho nos patrocinando aqui. A Exato traz segurança nos CPFs e CNPJs nas transações comerciais. Então, se você precisa de certificar de alguma coisa num CNPJ, num CPF, clica aqui no QR Code para conhecer a plataforma, que eles são incríveis, tá bom? Bom, recado dado, vamos voltar aqui. Agora eu quero que você deixe um recado para os pais de tudo que você aprendeu até agora. O que você traz assim de mensagem para os pais na educação dos filhos? É tanta coisa. Eu queria convidar os pais a olharem para essa criança como uma oportunidade de realizar. A gente fala muito sobre eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Mas se você mudar um pouquinho o olhar de eu queria conseguir realizar muitas coisas emocionais e de conquistas que eu não consegui por meio dos meus filhos, pode ser um bom caminho, né? Muito reconfortante. Legal. Porque você conseguir quebrar um ciclo e fazer essa evolução é muito gratificante. Legal. Estamos chegando no fim. É muito rápido. A gente teria assunto para o dia inteiro aqui, certamente. Kate, agradeço muito a sua presença. Foi muito legal esse bate-papo. Transformar vidas, né? Acho que você está transformando vidas, humanas, deve ter uma equipe por trás de vocês. Sim. Aí. Sem dúvida alguma, para um mundo melhor é o que vai valer daqui para frente. Disciplina positiva. Gente, se inscreva aí no Instagram dela, se inscreva no nosso canal também, ativa o sininho de notificação, que eu sempre esqueço de dar esse recado aqui. E eu vejo vocês no próximo encontro. Um beijo, até lá.